Eu vou apresentar para vocês a minha proposta de artigo. Essa proposta de artigo é parte do trabalho final da disciplina de Web Semântica e Big Data, ofertada pelo professor Dr. Moisés Lima Dutra. Eu sou a doutoranda Janine Fabiana Pratos Teixeira Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Essa proposta, ela tem como ideia núcleo promover a facilitação nos trabalhos com processos de vínculo criminal desenvolvidos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. É sabido que uma das atribuições concorrentes nessa instituição são os trabalhos de investigação. A Promotoria Pública e a Polícia Civil são responsáveis por essa área de investigação, E hoje, o Ministério Público, ele vem enfrentando uma dificuldade que, devido aos inúmeros sistemas de informação, onde são registrados dados, sobre o alvo que está sendo investigado, eles se encontram em locais distintos, E são alimentados de forma individualizada, vamos colocar nesse sentido. Então, o Ministério Público, ele vem sentindo uma necessidade de criar um mecanismo de melhorar essa extração dessa informação e a manipulação da mesma para que possam atuar em cima desses dados. Esse trabalho, ele tem como metodologia, e aí ela se divide em duas, quanto aos objetivos é uma pesquisa descritiva e quanto aos procedimentos, a revisão de literatura e a aplicação do método de mineração de dados e web scrape. Revisão da literatura. Alguns termos importantes que precisamos falar sobre. Dentre eles, esse trabalho ele utiliza da mineração de texto, que é uma técnica para extração de dados em linguagem natural. E para que consigamos utilizar a mineração de texto e automatizar esse processo porque a mineração de texto, ela se divide em várias etapas, mas existem 4 etapas que são fundamentais. A etapa de coleta de documentos, a etapa de pré-processamento, a etapa de extração de conhecimento e a etapa 4, que é a avaliação e interpretação dos resultados. Então, para apoiar nessa primeira etapa, que é a coleta de documentos, ela se dará através da técnica de web scraping, para que consigamos fazer isso num fluxo de trabalho automatizado, uma extração automatizada desses dados, para que eles se transformem de dados não estruturados em dados estruturados e possam ser processados. Um outro conceito importante é o de Big Data, que são os grandes volumes de dados que estão armazenados em variados locais, são produzidos numa velocidade grande e que é o grande dificultador da promotoria pública, porque esses dados estão espalhados, são muitos dados e são muito importantes para o processo de investigação. O NoSQL, porque após a extração desses dados em diversos sistemas de informação, sistemas web, há a intenção de processar esses dados e adicioná-los num banco de dados do padrão NoSQL. Trabalhos relacionados, tem o trabalho do Pezzini, de 2016, que ele aborda uma estrutura similar para mineração de texto em cima de documentos de paciente, como
prontuários, fichas médicas, exames e etc., em busca de cruzamentos para realizar análise e mostrar que é possível um diagnóstico mais eficiente e precoce, né? Um tratamento melhor, né? Delineado, melhor estruturado. Análise de sentimentos, né? Serapião vai falar que a mineração de texto ela é importante no contexto de análise de sentimentos e as técnicas, né? Os algoritmos utilizados para fazer essa leitura, essa análise, né? Uma vez que a mineração de texto ela lida com o fato de trabalhar com textos que são de linguagem natural. Atendimento aos clientes, né? Sferra vai falar que a mineração de texto, a extração automatizada, ela tem sido muito utilizada para poder fazer um acompanhamento mais efetivo do cliente em busca, né, do modo de atuação dos clientes para fazer cruzamentos de informações e propor uma melhoria no atendimento ao cliente. Área financeira, o Sferra também, no seu trabalho, ele aborda sobre a questão, né, de como a área financeira tem se beneficiado desses conceitos e da utilização dessas técnicas, uma vez que podem atuar, né, no controle de preços, de questão, né, bolsa de valores, variações, dinâmica, né, tudo isso. E aí a mineração de texto e essa coleta automatizada de dados tem sido uma ótima apoiadora, né, para essas tarefas. A minha proposta, né, de discussão nesse trabalho, eu resolvi representá-la através de uma figura, de uma arquitetura, né, onde aqui a gente consegue, do lado esquerdo aqui, né, verificar que o Ministério Público ele tem um conjunto grande de sistemas nos quais ele precisa, né, recuperar informação. Então, a proposta desse trabalho é atuar nessa automatização dessa recuperação dessas informações, utilizando a ferramenta de web scraping. Aqui até coloquei uma possível ferramenta, né? E transformar esses dados que não são dados estruturados em dados estruturados para que eles possam ser processados e transformados em dados para armazenamento no sistema de armazenamento de dados aqui do GAECO, que é do Ministério Público, onde esses dados vão ser representados numa estrutura de armazenamento no SQL. E no futuro, né, aqui já pensando na tese, a gente vai propor aqui a utilização de ontologias para melhorar e organizar esses dados representados nessa base de dados. Conclusão, né? A automatização desse processo de coleta e armazenamento do GAECO já vai trazer um ganho representativo para o Ministério Público, porque vai facilitar, né, o trabalho de geração, né, da rede de vínculo criminal. Uma vez que esses dados eles vão ser recuperados de uma forma automatizada, vão estar representados no sistema gerenciador de banco de dados que permite o cruzamento e a análise, né, através de técnicas desses dados, e a extensão da análise semântica com a utilização da ontologia. Então, assim, esse trabalho ele é um trabalho que vai propor, né, um ganho para o Ministério Público, onde vai facilitar seu processo, né, investigatório. Então é isso, eu agradeço e me coloco à disposição para que possamos discutir sobre esse assunto numa outra oportunidade. Até mais.